Som. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez. É muita alegria, podermos estar aqui. É muita alegria poder trazer a palavra de Deus. E, em primeiro lugar, falar conosco. Estava olhando o celular hoje, eu falei, deixa eu ver quando que o pastor mandou o texto para mim. Mandou no dia 5. Teve um dia na semana que eu não conseguia dormir. Eu dormia e eu sonhava com a mensagem. Aí eu despertava. Aí sentava na cama e ficava ali. Aí eu voltava a dormir. E voltava a sonhar com a mensagem. Eu tinha duas mensagens. Uma que eu preguei ontem lá no Morumbi e a que eu preguei hoje, que eu vou pregar hoje aqui. E Deus tem algo para nós nessa noite. Deus tem algo tremendo para nós nessa noite aqui. Amém? Quem é este? Entendendo quem é Jesus à luz das Escrituras Sagradas. Nós vamos ler Lucas 19, os versículos 8 e 9. Diz assim: Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu vou entoar um trecho pequeno para os irmãos aqui, de um cântico, capela mesmo, é só um trechinho. Ele diz assim: Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece à sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é um Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Louvado seja Deus. Não tem como a gente não se emocionar. Confesso aos irmãos que hoje à tarde eu estava sozinho em casa, a esposa viajou e dava uns retoques finais ali na mensagem. E não tem como, irmãos, a gente não se emocionar. A gente olha para Zaqueu
Mas não tem como você não olhar para você. Não tem como você não olhar para você e que ver que a transformação que foi feita na vida dele também foi feita na nossa vida. E ali, não me contive. Não tem como a gente se conter, tamanho poder de Deus. A gente saber de onde a gente veio, né, onde que a gente estava, e quando nós tivemos um encontro com o Senhor, Ele transformou a nossa vida. Zaqueu era um cobrador de impostos, como todos nós sabemos, que explorava os contribuintes. Sua riqueza havia sido construída de uma maneira desonesta. Essa era a vida de Zaqueu. Assim como muitas pessoas, como muitos pecados que existem por aí, as pessoas estão ali enterradas nos seus pecados. Muitas vezes as pessoas não conseguem sair. Não é de hoje que existem em todo mundo pessoas influenciadoras, pessoas formadoras de opiniões, tanto para o bem quanto para o mal. Muitos são os que seguem os chamados influencers. Eles inspiram comportamentos, estilos de vida e hábitos de consumo, entre outras coisas. E ganham muitos adeptos, dinheiro, fama. No tempo de Jesus e em épocas anteriores, sempre existiram pessoas influenciadoras. Podemos citar na época de Jesus, por exemplo, Barrabás, que foi aclamado pelo povo para ser absolvido no lugar de Jesus, sob forte influência dos escribas, dos fariseus. Não podemos deixar de citar o maior de todos os influenciadores, só que para o mal. Isaías 14, do 12 ao 15, fala sobre ele. Ezequiel 28, 17 e 18 fala sobre ele. Apocalipse 12, 7 e 9 diz que ele engana o mundo todo. Todos nós sabemos que é Satanás. Todos nós sabemos a influência que ele teve numa terça parte dos anjos lá no céu. Mas Deus conhece todas as coisas. Nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. E Deus, Ele reconheceu o propósito do coração de Satanás. Por isso foram expulsos de lá. A palavra de Deus, o mundo em que nós vivemos, vive sob forte influência dele em todas as áreas. Todas as áreas que os irmãos imaginarem, existe forte influência dele. Mas não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. A pessoa, ela pode ter a influência que ela quiser ter. Nós sabemos aí quantas pessoas influentes não existem na face da terra, no Brasil, em todos os lugares. Vocês começarem a puxar a memória, vocês vão se lembrar de muitos influencers que existem por aí. De pessoas que têm muitos apoiadores que seguem elas. Mas nenhuma dessas pessoas tem o poder de transformar a vida de alguém. Nenhuma dessas pessoas tem o poder de ressuscitar alguém. Nenhuma dessas pessoas tem o poder de curar alguém, de transformar a vida de alguém, de sondar o coração de alguém. Somente Deus tem este atributo de sondar os nossos corações, de saber aquilo que nós estamos pensando, de saber aquilo que passa na nossa mente. Somente Deus, irmãos, tem esse atributo, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador.
Já o Senhor Jesus foi justamente enviado por Deus, nosso Pai, para nos trazer vida em abundância, vida santificada. Ele veio para nos transformar, para nos libertar do pecado. O Senhor Jesus sofria forte oposição também naquela época, pois os seus ensinamentos transformavam e continuam a transformar a vida das pessoas. Ele não só transformou e impactou a vida de Zaqueu, mas de muitas outras pessoas daquela época, dos nossos dias. O mundo ele foi dividido entre antes de Jesus e depois de Jesus. Eu aprendo com Zaqueu 3 lições. Primeira, ter discernimento do que é certo, do que é errado. Zaqueu ouviu falar de Jesus. Quando você busca o contexto anterior, você vê que Jesus, ele entra em Jericó, né, e ele atravessa toda a cidade. Com certeza, a fama do Senhor Jesus já estava por toda parte. Tudo que ele já tinha feito, se vocês olharem, eu estava dando uma folheada, falei, deixa eu ver o que Jesus já fez antes de se encontrar com Zaqueu. Muitas coisas, muitos milagres o Senhor já fez, muitos ensinamentos o Senhor já teve, já passou para as pessoas. Então, a fama do Senhor Jesus já havia corrido. Então, o discernimento do que é certo e do que é errado, quando Zaqueu, ele ficou sabendo que o Senhor Jesus estava na cidade, ele procurou ver quem era Jesus. Quando ele procurou ver quem era Jesus, eu vejo que o Espírito Santo já estava trabalhando na vida dele. Porque é isso que acontece quando o Senhor chega. Onde o Senhor está, o seu Espírito está atuando. Então, o coração de Zaqueu já estava ali sendo tocado. Ele já estava sendo, eu vejo isso, que ele estava sendo confrontado. E ao olhar para a sua vida, ele percebeu que as coisas que ele estava fazendo eram coisas erradas. Ele queria ter um encontro com o Senhor. Ele queria ver o Senhor Jesus, nem que seja de longe, né? Nem que seja de longe. Porque é isso que acontece quando eu dou lugar para Deus. As coisas, elas começam a acontecer. O Espírito, ele começa a nos tocar. Qual voz nós devemos obedecer e seguir? A voz do Espírito Santo ou a voz do mundo? Ou a voz dos influencers? A quem nós devemos obedecer? A palavra de Deus ou o Google? Ou seja lá qual for a ferramenta que tem aí, que tem coisas muito boas, mas também tem coisas que podem tirar você da igreja. Que pode tirar alguém da igreja. Tem muitas coisas na internet que pode, se você não estiver firmado no Senhor, você pode ser abalado. Você pode se desviar da presença de Deus. Qual voz nós queremos ouvir? A de Deus ou a do mundo? Zaqueu ouviu a voz de Deus e tomou uma posição. O bom caráter, os bons costumes e a santidade sempre serão a coisa certa a se ter e a se fazer. Mesmo que o mundo e as pessoas à nossa volta estejam fazendo ou dizendo diferente. Nós sempre devemos fazer a coisa certa. E a coisa certa, nós só podemos fazer a coisa certa quando nós confrontamos com a palavra de Deus. Se eu for comparar com qualquer uma outra coisa, e o mundo hoje ele distorce a palavra de Deus, os valores hoje eles se inverteram os valores hoje. Se a gente não tomar cuidado, a gente está
fazendo as coisas que as pessoas estão fazendo. A gente está concordando com tudo que o mundo está concordando. Então nós precisamos voltar para a palavra de Deus. É ela que vai nos dar a direção. É ela que vai, o pastor pregou ontem, é ela que vai iluminar o nosso caminho. É o Senhor Jesus que vai iluminar o nosso caminho. Ele é a palavra, né? Ele é a palavra, ele é o verbo vivo. Ele é o nosso Deus. É nele que nós devemos nos apegar. É na palavra que nós devemos nos inspirar. Teve uma coisa que me incomodou e eu vou precisar abrir um parêntese nesse momento aqui. Presta atenção. O pastor até falou ontem, né? Em verdade vos digo. Preste muita atenção, porque o que eu vou dizer é muito importante. Não foi isso, pastor? Foi isso que ele disse ontem. Qual parênteses que eu quero abrir? Imagina a cena do Senhor Jesus entrando em Jericó. Quem vinha com ele? Seus apóstolos, os discípulos, as pessoas que estavam acompanhando o Senhor Jesus. E entre os apóstolos, por isso que eu quis abrir esse parêntese, tinha uma pessoa que foi escolhida por Deus, que foi chamada por Deus, que andou com o Senhor Jesus, que viu as curas que ele fez. Essa pessoa era Judas Iscariotes, escolhida pelo Senhor, mas nunca se converteu dos seus maus caminhos. Vou fechar o parênteses. Nunca se converteu dos seus maus caminhos. Irmãos, fique com essa palavra. Não é porque estamos na igreja, não é porque estamos com o Senhor Jesus, queremos muito ser transformados. Nós queremos. Mas não basta ficar no querer. Temos a palavra de Deus, mas não basta somente ter a palavra de Deus. Não basta somente subir aqui e pregar. Temos que viver aquilo que nós pregamos. Nós temos que viver a palavra de Deus. Infelizmente, ele não se converteu. Estava com Deus, do seu lado. Queria nós, né, irmãos, estar ali com o Senhor Jesus, andando com o Senhor Jesus. Hoje nós seguimos o Senhor Jesus pela fé no Senhor Jesus. Mas ele estava ali com o Senhor, mas o seu coração estava endurecido. Ele estava dando ouvidos para outras coisas, para outros influenciadores. O Senhor Jesus não foi influenciador para ele, infelizmente não foi. Quantas pessoas que estão na igreja e a sua vida não muda, nada acontece na vida da pessoa. Meu irmão, minha irmã, alguma coisa está errada. Não tem como eu e você, a gente ter um encontro com Deus e nada acontecer na tua vida. Não tem como. Você vai ser transformado, você vai ser curado, você vai ser liberto. Eu falo isso porque aconteceu comigo. Quando eu vim para os pés do Senhor Jesus, eu já tinha 32 anos de idade, já contei várias vezes isso aqui. Se não fosse o Senhor Jesus, eu não estaria mais aqui, eu já não teria mais família, eu já não teria mais nada, porque o vício já tinha tomado conta de mim. Aqui, Zaqueu, ele tomou uma posição. Nós lemos lá que ele se levantou em meio ali, aquelas pessoas. O que ele disse? Que ele estava arrependido de tudo que ele tinha feito. Que ele iria devolver as pessoas que ele tinha fraudado 4 vezes mais. Irmãos, é isso que acontece quando nós temos um encontro com Deus. O Espírito Santo toma a direção dali para frente. Quando você dá lugar a Deus, o Espírito Santo é que vai te guiar, que vai dizer o que você deve fazer a partir daquele momento ali. Não somos mais nós. Quando nós damos lugar a Deus, Deus nos dá a direção e mostra o caminho a ser seguido. Segunda lição: se arrepender e buscar a Deus.
Uma vez que eu sei quem é este, uma vez que eu sei quem é Deus, uma vez que eu sei quem é Jesus, eu tenho que me esforçar para segui-lo e abandonar o pecado. O mundo crê em um Deus de amor. E ele é sim um Deus de amor. Mas ele é santo. Ele não compactua com o pecado e nem com as trevas. Pessoas estão enganadas com Deus. Pessoas estão enganadas com o amor de Deus. Ele é amor, ele é misericórdia, ele é graça. Mas acima de tudo, ele é santo. A santidade está no Senhor. A santidade está no Senhor. Ele é a própria santidade. A luz e as trevas, irmãos, elas não podem ficar no mesmo lugar. Quando se tem trevas e a luz chega, as trevas se dissipam. Não tem como as duas ficarem no mesmo ambiente. Onde há Deus, onde está o Espírito de Deus, as trevas têm que sair. A gente vê na caminhada do Senhor Jesus que quando ele ia chegando e havia um espírito imundo, o espírito imundo logo reconhecia que era Jesus. Ele logo sabia que era Deus. Porque ele reconhece Deus. Os espíritos imundos reconhecem Deus e tremem diante dele. Deus é poder. Deus é poder, irmãos. Zaqueu, uma vez que ele creu, não mediu esforços para buscar o Senhor. E o que ele não sabia era que Jesus já conhecia a intenção do coração dele e teve um encontro com ele. Nem passou na cabeça dele. Ele queria, embora ele já tivesse tocado pelo Espírito Santo, ele queria somente ver o Senhor passar. Mas o Senhor já conhecia o propósito do coração dele. O Senhor Jesus já sabia o que se passava no coração de Zaqueu. E quando você tem um propósito no teu coração, de você querer mudar, de você querer ter um encontro com Deus, você pode ter certeza que Deus ele vai se encontrar com você. Deus ele vai se encontrar com você. Deus quer ter um encontro com você nessa noite. Deus quer ter um encontro com você hoje. Você que está aqui, você que está nos assistindo nas mídias sociais, o Senhor quer ter um encontro contigo nesta noite. O Senhor, ele está vendo o desejo do teu coração. O Senhor, ele está vendo a luta que você está tendo para se livrar do pecado. Ontem, à tarde, eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa ela não toma uma posição na vida dela. Ela tem vício, ela já perdeu a família, já perdeu 2 famílias, já perdeu filho. E eu conversava com ela ontem, eu falei para ela, não adianta você ir na igreja X, na igreja Y, na igreja Z, não adianta você ir na igreja se você não aceita o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Nós temos que aceitar o Senhor Jesus, o primeiro passo, como nosso Senhor e Salvador. Eu vejo isso já no coração de Zaqueu. Ele queria ter um encontro com Deus. Ele só não imaginava que o Senhor já estava no caminho, já sabia que ia parar ali. Zaqueu chamou a atenção de Deus. O nosso Deus, ele nos criou, ele nos formou. Felizmente, nós nos perdemos. A humanidade, ela se perdeu. E o nosso Deus, ele enviou o Senhor Jesus justamente para nos resgatar, para nos salvar, para nos transformar. Porque nós somos feitos à imagem e à semelhança do Senhor. E essa imagem e semelhança, ela foi perdida com o pecado. Ela se perde com o pecado. Mas o Senhor Jesus, quando nós buscamos o Senhor Jesus, nós recuperamos. Nós começamos a recuperar, nós entramos num processo de recuperação dessa imagem e semelhança do Senhor. Nós entramos num processo de transformação, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Ali começa um processo de transformação. Mas é preciso um esforço,
preciso esforço. Porque, irmãos, a oposição é muito grande. A oposição é muito... O Senhor Jesus, ele sofria grandes oposições. Porque ele pregava ali, ele queria transformar as pessoas. E onde o Senhor Jesus passava, as pessoas eram curadas. As pessoas eram transformadas. Mortos eram ressuscitados. O Senhor Jesus, ele se preocupava com as pessoas. Eu vejo ali o cuidado de Deus, do Senhor Jesus, daquela viúva que perdeu seu único filho e vinha chorando levando o seu filho para ser enterrado, ser colocado na sepultura. Eu vejo o cuidado de Deus que ele teve com aquela mulher. Ele foi lá e ressuscitou o filho dela. Deus, ele tem um cuidado muito grande com cada um de nós, irmãos. E nós chamamos a atenção de Deus quando nós colocamos no nosso coração que nós queremos mudar. Muito alegra o coração de Deus. Se você tomar uma decisão hoje de querer mudar, você pode ter certeza que o Senhor é contigo. Aquele que busca o Senhor, de modo algum será desprezado ou lançado fora. O próprio Senhor Jesus, ele disse isso em João 6,37. Que aquele que o Pai entrega para o Senhor Jesus, de modo algum ele vai lançar fora. De modo algum o Senhor Jesus vai nos rejeitar. Nós devemos sim ir ao Senhor do modo em que nós estamos, do modo em que você está, com os pecados que você tiver, com a dificuldade que você tiver, mas com a certeza de que Ele vai transformar a tua vida, com a certeza de que Ele vai mudar a tua história. Você pode ter certeza disso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Terceira lição: passar a viver sob nova direção, sob a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando damos lugar a Deus e à voz do Espírito Santo, a nossa vida é transformada. Eu vejo ali que quando Zaqueu ele se levanta no meio daquele povo ali, ele não era querido ali. As pessoas não gostavam dele. Mas ele tomou uma posição, ele deu ouvido à voz de Deus, e ali ele se levantou e tomou uma atitude. Então, quando nós damos lugar a Deus, nós passamos a viver sob nova direção, sob a direção do Espírito Santo, irmãos. Dar lugar à voz de Deus e obedecer. Aí nós passamos a saber exatamente o que fazer. Então ali, quando Zaqueu ele deixou que o Senhor Jesus entrasse na sua casa, o Senhor Jesus entrasse na sua vida, ele passou a saber fazer. Quando o Senhor Jesus entrar na nossa casa e entrar na nossa vida, nós sempre saberemos o que fazer. Porque nós pertencemos ao reino de Deus. E não é um Deus de paus, não é um Deus de pedra, mas é um Deus vivo. É um Deus vivo que ele está longe, muito longe, mas ao mesmo tempo perto, muito perto. E a oração que você faz, seja ela alta, em forma de clamor, ou seja ela muito baixa, somente o Senhor ele possa ouvir. Você pode ter certeza de que Ele vai ouvir a tua oração. Já tive experiência dessa maneira, irmãos, em que em alguns momentos de dificuldade eu precisava orar, eu pressentia um mal e eu precisava orar. Estava num ambiente uma vez, faz muito tempo isso, e a porta se abriu, era porta de vidro. Quando a pessoa adentrou, eu fiquei todo arrepiado. Eu sabia que aquela pessoa, havia um mal naquela pessoa. Aquela pessoa veio na minha direção
e me perguntou alguma coisa, eu me abaixei para pegar aquela coisa que ele perguntou, e ali eu falei com Deus. Tão baixo que só Deus ouviu, mas eu falei com Deus. Senhor, seja repreendido todo o mal que essa pessoa veio fazer. Levantei, dei a resposta para a pessoa, ela saiu e assaltou a loja do lado. Deus, Ele sempre ouve as nossas orações. Sempre ouve as nossas orações, irmãos. Ele sempre vai ouvir o desejo do teu coração. Ele fez isso com muitas pessoas. Se você olhar na Bíblia, muitas pessoas na Bíblia, Deus ouviu a oração daquelas pessoas, mesmo aquelas pessoas sendo escravas muitas vezes. Com Daniel aconteceu isso, ele não queria se contaminar com os manjares do rei, e ele orou a Deus, e no coração dele estava que ele não queria se contaminar com os manjares do rei. E Deus ouviu a oração do coração de Daniel. Deus ouviu a oração do coração de Daniel. Já contei isso para os irmãos aqui uma vez, eu estava em Taubaté, muitos anos atrás também, eu trabalhava aqui, e era um culto de quarta-feira, lá no Morumbi, e eu estava com a pregação naquele dia. E eu perdi o ônibus. Falei, Senhor. Aí fui pegar o ônibus, naquele tempo eu não tinha carro, e eu estava na Dutra, do ponto lá, esperando o ônibus. Falei, Senhor, vou perder o culto. Eu podia muito bem pegar um telefone e ligar para o pastor e falar, pastor, eu perdi o ônibus, não vou poder ir. Mas eu queria estar lá. Deus, Ele olha o desejo do nosso coração, irmãos. O que está no teu coração? Qual que é o desejo do teu coração? Para que Deus, Ele olhe e se agrade de você. Deus, Ele vai se agradar de nós e vai chamar a atenção dEle quando o desejo do teu coração passar pelo crivo dEle, pela vontade dEle. Ele vai se agradar de você, você vai chamar a atenção de Deus. Ele vai transformar a tua vida. Não tinha mais ônibus. De repente uma van parou, falou, São José? Falei, sim. Falou, rapaz, eu já tinha encerrado o meu expediente, eu acabei de vir de São José, e algo falou comigo para eu voltar. E eu peguei o retorno e parei aqui. Falei para ele, é Deus. É Deus, porque eu clamei a Deus para que chegasse a tempo de estar pregando na sua igreja. O que está no teu coração? Você quer ter a tua vida transformada? Então entenda quem é Deus. Entenda quem é Jesus e o que Ele pode fazer por você, o que Ele pode fazer pela tua vida. Amém, irmãos? Nós vamos orar nesse momento. Vamos nos colocar de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra, Senhor. Eu tenho certeza que nesse momento o teu Espírito Santo, Senhor, falou com muitas pessoas. Muitas pessoas foram tocadas pelo teu Espírito, Senhor, aqui presencialmente e também, Senhor, nas mídias sociais, as pessoas que estão assistindo ao culto, Senhor, pela internet. Eu creio, Senhor, que essas pessoas também estão sendo tocadas por Ti, Senhor. Eu creio que essas pessoas também, o Teu Espírito está fazendo uma obra na vida dessas pessoas. Que vidas estão sendo transformadas nessa noite. Nós clamamos a Ti, Senhor. Que vidas sejam transformadas nessa noite, Senhor. Pai, aquilo que tem incomodado os Teus servos, Senhor. Aquilo que tem, Senhor, trazido tristeza para a casa, para a família, Senhor. Que nessa noite, Senhor, aquele parente, Senhor, enfermo, Senhor, aquela pessoa, Senhor, que não consegue largar o vício, Senhor, seja ele qual for, eu creio que nesta noite o Teu Espírito Santo, Senhor, pode visitar essa pessoa e essa pessoa tomar uma posição e Te aceitar como Senhor e Salvador da vida dela. Nós clamamos a Ti, Senhor, na mesma fé do centurião, Senhor, aquele servo, Pai, que clamou pelo o seu servo que estava em casa enfermo, quando ele disse para o Senhor que se o Senhor dissesse apenas uma palavra, o servo dele seria curado, Pai.
E eu creio, Senhor, nesta mesma fé, Senhor, na fé do centurião, Senhor, para aqueles que não estão presentes aqui, mas que estão nas suas casas, que estão nos vendo pela internet, Senhor. Na fé do centurião, que essas pessoas sejam visitadas nessa noite, Senhor. Meu Deus, eu oro a Ti e eu quero fazer essa oração pelas pessoas que me agrediram, Senhor, no dia 27. Pai, eu creio que essas pessoas serão tocadas por Ti, terão um encontro contigo, Senhor. Meu Deus, é o desejo do meu coração, Senhor, porque é isso que o pecado faz, é isso que o pecado está fazendo no mundo, Senhor, trazendo a violência, trazendo a destruição, Senhor. Mas o Senhor pode, o Senhor enviou o Teu Filho amado Jesus Cristo por essas pessoas, para salvar essas pessoas que estão, Senhor, no pecado, Senhor, que estão, Senhor, com as suas vidas destruídas, com seus lares destruídos. Em nome do Senhor Jesus, que cada lar seja abençoado nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa os presentes aqui, Senhor, e todas as suas necessidades, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, a Deus. Amém, Senhor.